é o que dá, né? 5 almas aqui online, né? Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Ana Carolina. Boa tarde, Vinícius. Isso, né? Tá gravando já. Já é 1h05 já, ó, tá vendo? Tinha que começar mesmo, né? Eu dou um tempinho, mas não. Né? Aí apareceu mais um agora. Sei lá quem, né? Isabel, sei lá. Muito bem. Ó, aula passada, né? Eu falei de alguns conceitos de sistema. Antes que alguém fale, ninguém vai falar nada, né? Mas, que na verdade ninguém tá nem aí, mas ó, lógico que eu não subi nada no YouTube, nem nada, eu tô assim, totalmente perdido, né? Porque, na verdade, o que está me atrapalhando, né? É que este sábado aqui, depois da manhã, tem a prova da fase 2, da fase final da Maratona Interfatex, né? E, eu trabalho na preparação da prova, né? Tem que bolar os problemas que vão ser aplicados, né? Tem que revisar os enunciados, tem que fazer os programas que resolvem, né? Então, é muito trabalho e toma muito tempo, né? E aí a gente fica... eu estou muito atrapalhado, tá? Mas eu até peço desculpa, mas é por conta disso, tá? Eu estou bem atrapalhado. Ontem eu não fiz a reposição presencial, na verdade, por outro motivo, tá? Ontem eu tinha problema médico mesmo, eu tinha consulta, né? E aí a coisa não deu mesmo, né? Mas agora esse negócio de eu estar com pendência aí de subir a aula, né? Etc. Eu já até baixei a aula da plataforma aqui, né? Já está no jeito de subir subir no YouTube, mas o problema é tempo para fazer e acertar, gasta um tempinho para fazer, sabe? Então, eu já peço desculpas, né? As faltas, né, de uma maneira geral, estão atualizadas. Eu me preocupo mais com as faltas de vocês do que acho que vocês mesmos, né? Porque eu estou vendo gente ali que está, né, com a frequência bem complicada, né? Eu não sei o que está esperando que vai acontecer. O coelhinho da Páscoa vai resolver? Não vai, né? Mas, enfim, aula passada eu falei, então, de alguns conceitos, né? Falei do conceito de emergente, falei do conceito de equilíbrio, né? Num sentido mais amplo, né? De uma maneira um pouco mais aberta, ok? Agora, nós vamos dar uma complementada nisso, né? Que eu vou comentar sobre detalhar um pouquinho mais a questão de feedback, ok? Feedback. Então, esse cara aqui tá... vou compartilhar, né? Antes que eu esqueça. Então, ó, feedback, certo? Feedback. Compartilhar. Cadê aqui? Compartilhar. Eu vou compartilhar a tela, né? Ó, então, a gente tem alguma coisa que eu considero como um sistema, tá certo? Essas coisas são geralmente complexas, tá certo? Essas coisas geralmente têm existência concreta no mundo real e a gente precisa lidar com ela, né? Para conseguir algum objetivo ali, conseguir executar alguma coisa. Não sei, a gente precisa, né? Então a gente interage, né? Até por questões de sobrevivência, né? Muitas vezes, com o mundo real, né? E
E a gente está interagindo com coisas bastante complexas. As coisas mais simples que você pode imaginar do mundo real, elas são, se você olhar de perto, assim, assustadoramente complexas, ok? Eu espero que você, né, do auge aí dos seus 17, 18, 19 anos, você já consiga perceber isso, tá? Se você vê alguma coisa que você acha muito simples, né, desconfie, ok? Por quê? Porque quando você vive um pouco mais, né? Você vive o suficiente, você experimenta, né? Não adianta viver, tem que experimentar, tem que ter experiências, né? Então, se você experimenta mais situações, mais coisas, mais, né? ah, contextos assim, você começa a perceber que eu gostaria que fosse tão simples quanto eu imaginava, tá? Bom, aí o fato é, eu tenho uma coisa com a qual eu preciso interagir, que eu preciso lidar com ela. Se você lembra da primeira aula, essa coisa é o que ela é, né? Ela é do jeito que ela é no mundo real, mas a gente pode, né, para facilitar, tentar enxergar essa coisa como sendo um sistema. O sistema é uma abstração, né? É um modelo mental que a gente usa e que ele é particularmente útil, né, para tratar com esse tipo de situação, principalmente se você está afim depois, né, de criar algum tipo de simulação, né, de representação disso para fins computacionais, tá certo? De novo, enxergar como um sistema não é a, a resposta certa para tudo, né? A gente não acredita nisso, que tem coisa certa, né? Mas em geral, uh, a visão, né, sistêmica, o pensamento sistêmico, ele costuma ser particularmente útil nessas situações, ok? Então a gente gosta, né, de pensar sistemicamente, embora, né, a gente não seja muito radical, né, muito deslumbrado com isso, né? A gente usa isso porque a gente acha que no, no vantagens e desvantagens é positivo, né? Beleza. E aí tá essa coisa aí, ó. Imagine que isso aqui, né, é uma coisa, né? É algo do mundo real, tá? Eu vou chamar de coisa mesmo, tá? Essa coisa real. Tá certo? Então, e aí eu estou trabalhando com isso, né? Entenda, essa coisa existe do jeito dela no mundo real, tá? E ela tá, né? A existência dela acontece levada por um monte de regras naturais e não naturais, mas ela tem uma existência própria lá. Pode ser uma pedra, uma montanha, pode ser um rio, pode ser um lugar, pode ser um ser humano, pode ser uma máquina, o que for, né? Essa coisa aí de interesse. E aí, para você, o que a gente faz, né? A gente delimita a coisa, né? Lembra lá, o que é o sistema, né? O que está dentro da bola é o sistema, o que está fora da bola é não o sistema, né? Beleza. E a gente precisa descrever esse sistema de alguma forma para poder lidar com ele. Ok? Como está essa coisa agora, né? Tá certo? Então, vai aparecer uma palavrinha que é aquilo, o conceito de estado, ok? Estado é como algo está neste momento, tá certo? Então, ó, como a atmosfera na cidade de Sorocaba está nesse momento? Bom, ela está meio parada, ou seja, pouco vento, ela está muito seca
e ela está com uma temperatura alta. Entendeu? Então, entenda, isso aí é uma descrição do estado dessa coisa, no caso, a atmosfera na região de Sorocaba. Eu estou descrevendo como é que ela está. Como está o Zezinho, o corpo do Zezinho neste momento? Então, o corpo do Zezinho é essa coisa real, essa coisa do mundo real, né? Que eu estou, na qual estou interessado, porque, sei lá, eu sou o próprio Zezinho, ou eu sou o médico, ou eu sou a mãe do Zezinho, sei lá, a namorada do Zezinho. Interessa. Eu estou interessado no corpo do Zezinho, né? E como é que eu posso descrever o estado? Bom, eu posso escrever de várias maneiras. Está parado, né? Está em movimento, por exemplo, está em pé, está sentado, está acordado, está dormindo, né? São detalhes que refletem o estado desse corpo nesse momento, mas tem também, por exemplo, um monte de coisa, né? Qual é o índice de glicemia do Joãozinho nesse momento? Qual é a pressão sanguínea do Joãozinho nesse momento? Quantos batimentos cardíacos o Joãozinho está nesse momento? Entendeu? Qual a temperatura do corpo do Joãozinho nesse momento? E assim vai, tá? Então, repare, esse estado é como está aquele sistema num determinado momento. Vamos imaginar que a coisa que eu estou interessada é a economia do Brasil, tá? Então, como é que eu posso descrever a economia do Brasil? Bom, taxa de inflação, taxa de juros, cotação de moedas estrangeiras, índice de ocupação, né, no mercado de trabalho, entendeu? São coisas que me ajudam a entender como está aquela coisa nesse momento, tá certo? Então, eu tenho isso aqui, então, é dado por um conjunto de, vamos chamar de indicadores, ok? Indicadores. Então, pegando o exemplo primeiro que eu dei, atmosfera em Sorocaba, a taxa de umidade do ar, né, um percentual, sei lá, 15, 20%, né? Estamos no fim do mundo, né? Porque são taxas de umidade absurdamente baixas, né? Insalubres, inclusive, né? Mas taxa de umidade do ar é um percentual, 20%, 30%, né? É um indicador. Temperatura média, né? Temperatura média é um outro indicador, que também fala daquela mesma coisa, ou seja, uma outra medida, uma outra perspectiva, uma outra dimensão, né? Então, é graus, né? Sei lá, 28, 29, 30, 31 graus, né? O que está rolando hoje em dia, né? Aí, velocidade do vento, não é? E a velocidade do vento é em metro por segundo, quilômetro por hora, sei lá como é que você está medindo isso, depende do seu anemômetro, né? A direção do vento é uma outra indicador. Por quê? Porque uma coisa é estar 20 km por hora, mas é de norte para sul, sul para oeste, leste para oeste. Qual a direção? Né? Tá certo? Então, isso aí são indicadores, né, que eu posso usar para tentar captar, para tentar entender, para tentar, né, perceber o estado da coisa, atmosfera de Sorocaba nesse momento. O Joãozinho, nosso herói, né? Porra, Joãozinho. Então, ó, índice de glicemia é um indicador. Temperatura, né? Temperatura do corpo, né? Que você põe com o termômetro lá. É outro indicador, mede em graus, né? Aí você tem lá a pressão, né? Sanguínea. Então você tem a sistólica, a diastólica, aí tem as unidades de medida lá para ver se, né? Beleza, é outro indicador. Aí você tem batimentos cardíacos, batidas, né? Batimentos por minuto, né? Então, uma medida lá, batimentos por minuto. Então, você tem instrumento lá que você mede e vê lá o coração como é que tá, né? E você tem um monte, tá? Você consegue fazer medições no cérebro, né? Eletroencefalograma, eletrocardiograma, para saber outras coisas do coração. Você consegue medir tudo. Então, repara, eu tenho vários indicadores, tá certo? Então, quando você vai no médico, por exemplo, e ele pede um monte de exame, para você que são novinho, não pede, né? Mas conforme você vai ficando mais velho que nem eu, você vai lá, é um inferno, né? Ele pede 15 exames, né? Cada um é um indicador, e o que que é? A coisa de interesse é o meu organismo, né?
e o médico está tentando pegar, né, evidências, né, coletar evidências que permitam ele ter uma ideia realista, tão realista quanto possível, do meu estado geral naquilo que interessa para ele. Tá certo? Então, as coisas do mundo real, né? A gente precisa ter alguma ideia de como elas estão naquele momento, ou seja, de qual é o estado daquela coisa naquele momento, e eu faço isso por meio de indicadores, né? Esses indicadores, então, eles representam algum dado, né, sobre o estado num determinado momento, ok? Muito bem. Então, a gente trabalha a partir disso. Aí, o que acontece, né? Os sistemas, em geral, que a gente tem mais interesse, eles são sistemas com os quais acontecem coisas. São sistemas que têm algum tipo de atividade, né? Tá? Eu até posso enxergar como um sistema algo mais estático, né? Mas, em geral, né, os sistemas com os quais a gente lida, eles têm um comportamento dinâmico, né? E eles vão variando, né, em relação ao tempo, né, principalmente, tá? A gente é muito, né, fascinado, né, pelo como que a coisa muda conforme o tempo vai passando, né? E isso acontece com tudo que a gente lida, né? A gente tem uma certa fixação, né? Um certo fetiche, né? Pelo tempo, né? E aí a coisa vai variando conforme o tempo acontece. Aí, ó, então, como é que eu posso ter, ó, eu tenho aqui uma representação muito comum. Aqui é a linha do tempo, ok? Para cá, né? É coisa mais antiga. Para cá é coisa mais recente ou mais, né? Mais para frente, né? Ok? Aqui, né? Tempo, né? Passado, né? Aqui o tempo, né? Futuro, né? E aí, ó, eu tenho um indicador, né? E aí eu tenho uma medida dele, né? Um indicador qualquer, tá certo? Aí, ó, neste momento aqui, ó, entenda que aqui, ó, nesse eixo aqui, ó, né? Esse risquinho aqui é um momento. Aquele indicador tinha este valor aqui, por exemplo, entendeu? Ó. Então, esse pontinho aqui, ó, é um valor tal de medida desse indicador, e aqui, ó, a projeção dele aqui é quando que foi aquilo, né? Então, aqui, ó, aqui, né? Me fala o quando, né? E aqui me fala quanto, né? E esse cara aqui me fala o quê? Tá certo? Quanto foi aquele o quê naquele quando, né? Aí, ó, passou um pouquinho mais de tempo, ó, agora aqui, esse indicador eu fui medir, ele deu aqui, ó, nessa altura aqui. Então, ó, o cruzamento tá aqui, ó. Olha, né? Então, eu sei que neste período aqui, ó, o valor estava estava um certo valor, e depois, quando eu fui ver, ele estava um valor maior. Se isso é bom ou ruim, não interessa, tá? Interessa que mudou. E mudou ao longo do tempo, né? Tá certo? Então essa é uma variação naquele sistema de onde esse indicador foi extraído. Ele é um indicador do corpo do Joãozinho. Tá, então no corpo do Joãozinho,
uma certa coisa tinha um valor num momento e depois, num momento depois, aí algum tempo depois, aquela coisa tinha aumentado. Sei lá, a pressão ou a glicemia ou sei lá o quê, batimento cardíaco ou alguma outra coisa. É uma variação, é uma mudança de estado, ok? Mudou o estado. Estava num estado onde aquele indicador tinha um certo valor e passou algum tempo, aquele corpo, né, aquele sistema está num outro estado. Nesse estado, aquele indicador agora tem um outro valor, no caso aqui um valor maior que o original, tá certo? Então isso aí não é novidade para ninguém, é isso aí a gente usa o tempo inteiro, né? Você já deve ter visto isso num monte de situações. Você também, em algum momento, você vai acabar tendo que gerar esse tipo de coisa, por exemplo, para reportar o andamento de um projeto, para você, de repente, poder quantificar alguma coisa variando no estudo que está fazendo, para poder modelar alguma coisa, sei lá, né? Num primeiro momento você consome esse tipo de coisa e tem que saber interpretar, e num segundo momento você também constrói isso aqui, né? Para uso tanto seu mesmo quanto dos outros, ok? Muito bem. Aí, nós estamos interessados em como é que varia isto, ok? Então, eu tenho indicadores que vão variar, que vão. Aquele mesmo indicador tirado num certo momento, ele vai dar um valor, e depois, para aquela mesma coisa, você vai tirar, vai medir o mesmo indicador num outro momento, e o valor pode ser um valor diferente. Você mediu do mesmo jeito, com o mesmo cuidado, com as mesmas ferramentas, com as mesmas, né, com a mesma técnica, mas no primeiro momento deu um valor, no segundo deu outro, e não é porque você me deu errado, é porque a coisa mudou mesmo, ela variou, tá certo? O peso do corpo, né? Entenda, a balança, eu tenho uma aqui no banheiro, né? Eu peso uma vez por semana, para não ficar paranoico, entendeu? E a mesma balança, a mesma, né? Aí eu ponho a minha carcaça lá em cima um dia, né? Olho lá, deu um peso. Tá certo? Paro em cima da balança, espero, né? Dou o tempo dela estabilizar ali com a leitura, beleza, ela fala um valor. Aí na semana seguinte eu levo a mesma carcaça, né, lá, põe em cima, espera um pouquinho, né? E aí ele dá um outro valor que não é geralmente igual ao da semana anterior. É o mesmo corpo na mesma balança, pesando do mesmo jeito, né? Mas o valor, o resultado que dá é diferente. Por quê? Porque a coisa que está sendo medida mudou. Aquela coisa mudou de estado. Ela, na semana passada, aquela configuração geral era uma, ela estava num estado, e o peso, né? Que é uma daquelas características, era um valor. Passou uma semana, aquilo ali, ao longo daqueles dias, foi, né, sofrendo uma série de influências, e daí, uma semana depois, eu levo aquele mesmo corpo para lá, meço do mesmo jeito, dá valor diferente, por quê? Porque aquele corpo mudou. Então, essa diferença, essa variação no resultado, na verdade, ela reflete uma variação naquilo que está sendo medido. Né? Ok? Beleza. Uh, aí, o que vai acontecer? Ah, mas por que mudou? Como é que muda? Qual é a lógica disso mudando? Né? Você tem aí uma série de questões que você pode querer fazer, né? Deixa eu ver aqui. Boa tarde, Bruna Letícia. Boa tarde. Ó, chegou agora, né? Agora não, né? 1h13, né? Já faz tempinho. Beleza. Então, ó, estamos falando disso, né? Ah, aí, ó, é, então vamos pensar num indicador, ok? Vamos pensar em um indicador, tá? Que para ficar simples aqui, hein? Estamos interessados, então, como é que as coisas variam, né? Como que as coisas mudam, tá certo? Por quê? Porque isso interessa para nós. A gente vai olhar para sistemas, né? A gente vai estar interessado nas mudanças, né? Que essas coisas têm, tá certo? Ó,
Aí, ó, vamos achar aqui um desenho melhor, vai. Tá muito bom também. Não, tem nada aqui que preste, ó. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pensar... não era aqui também. Aqui, ó. Vamos imaginar o seguinte, ó. Eu tenho um indicador, ok? E entenda que esse indicador pode ser chamado, conforme o caso, de variável, ok? Vai depender do contexto. O fato é, isso aí é uma coisa que é um dado sobre algo, né? É uma característica do sistema, ok? Beleza. Então, ó, o que que acontece? Ela tem um conteúdo, né? Ela tem um conteúdo e vai acontecer coisas, né? Ok? Vamos chamar de eventos, que vão afetar isso aqui. Então, repara, vamos pegar de novo, vai. Seu batimento cardíaco, ok? Então, você tem um indicador, ó, que fala, ó, tá batendo 70 vezes por minuto. Então, você tem um indicador que fala, batimento 70 por minuto, ok? Esse indicador, ele dá para você, né, ele reflete uma certa capacidade. Pense assim, ó, o indicador está zero, você está morto, né? Entendeu? Tá, sei lá, não sei quanto que é um mínimo para o cara estar vivo ainda ali, operante, mas imagina tá 40, 30, né? Essa pessoa provavelmente não está bem, tá? Então, conforme tá isso aqui, ó, é a capacidade de ação dessa pessoa, de fazer coisas, ok? Então, vamos pegar cores diferentes. Ó, então, repare, ó, isso aqui, ele me dá uma ideia de capacidade. E isso aqui, né, seriam a ideia de ações possíveis, de estímulos possíveis, ok? Coisas assim, né? Então, o que que vai acontecer? E conforme eventos acontecem, eles vão impactar aqui. Então, por exemplo, imagina você está lá 60 batidos por minuto, uma medida assim, muito boa. Aí você subiu uma escada, por exemplo, né? 2 lances de escada, entendeu? Isso aí vai afetar aquele indicador. O seu batimento não vai continuar 60 por minuto. Por algum tempo, pelo menos, ele vai subir. Entendeu? Então entenda, ó, esse cara aqui, ó, ele refletia um estado meu que me dava uma certa capacidade, uma certa condição. Aí, alguma coisa aconteceu, aquela coisa ali até aconteceu porque eu estava com uma certa condição aqui, e aí aquilo ali mudou. E aí agora aquele indicador é outro, entendeu? Pressão sanguínea, entendeu? Etc. Tá? Então, uh, a gente tem uma coisa mais ou menos assim, em geral. Cada indicador na verdade, né, causa uma condição para que eventos aconteçam, mas ele também é uma certa consequência, é causa e consequência ao mesmo tempo, né? Bem-vindos aí ao mundo, né? Ao mundo das coisas, né? Interessantes, né? Ó, então, ó, o que que acontece, né? Ó, eu prefiro que não faça as coisas, tá? Ó, geralmente, ó, a gente tende a ter
uma percepção assim, né? Ó, eu tenho alguma coisa, faço alguma coisa, tenho o resultado e acabou, né? Ok? Aqui, né? Aqui eu estou numa condição, né? Tenho informações a respeito daquilo, faço alguma coisa, produzo um evento, causo algum estímulo, tenho um resultado e pronto, né? Só que isso aqui é muito simplista, né? Na verdade, né? O que acaba acontecendo é isto, né? Ó, ok? Então aqui, ó, o resultado é em cima do indicador, ó. Aqui está o indicador, ó. Tá certo? Aí, com base nessa condição dada aqui, isso aqui leva a alguma ação, né? Entenda que aqui, ó, isso aqui leu, considerou o estado e agiu, gerou alguma ação, algum estímulo. Esse estímulo afeta o resultado, que afeta isso, ó. Então você forma, né, um looping fechado. É basicamente disso que nós estamos falando, tá? Ó, esse desenhinho aqui. Tá certo? Então, o que você faz hoje, por exemplo, vamos pegar o corpo de novo, que é o mais fácil aqui. O que você faz hoje é determinado pela condição física que você tem, e essas ações, né, elas vão se refletir nessas condições, tá? Isso aqui é a condição da economia de um lugar, de um país, por exemplo. Então, essa condição aqui, ó, vai permitir certas ações e não vai permitir outras. Aí essas ações acontecendo, elas vão impactar aqui e vai mudar os valores desse indicador. Tá, isso aqui muda a condição, para melhor ou para pior, mas muda. E aí outras ações e estímulos vão ser possíveis ou vão deixar de ser possíveis. E aquilo vai, ó, tá vendo? Então isso aqui é ao longo do tempo, ó, tá? Então, é por isso que a gente é por isso, né, que a coisa vai mudando aqui, ó, porque os eventos vão acontecendo e ele vai se refletindo nos valores ali, tá certo? Então, não tem muito como eu simplificar mais do que isso, né? É meio difícil de eu, né, simplificar a coisa aqui sem eu ser simplista, né? Mas, enfim, tá? Então, temos aí uma relação de causa e efeito, não é? E essa causa e efeito, ela é circular. Fecha um ciclo, né? Ok? E o que acontece nesse ciclo, em princípio, é determinado, né, pelo estado, né, da coisa que está sendo considerada. Beleza. Aí, então, isso aqui, ó, né, você não precisa ser nenhum gênio, né, da computação, né, para entender que nós estamos nós estamos falando, então, de um looping, ok? Tá certo? E é um looping de efeitos, né? Ok? Então, é um looping de efeitos, tá certo? É um looping de efeito. Ó, é um ciclo, né? É um ciclo onde a cada passagem do ciclo o efeito é gerado, né? Então, looping aqui no sentido de ciclo, né? De efeitos. Ele vai uma repetição. Então, veja, por exemplo, o corpo de uma pessoa viva, né? Ele vai. Você tem um ciclo, né? Você dorme, acorda, se alimenta, evacua, entendeu? Dorme de novo. E aquelas ações fisiológicas, né? Elas vão se repetindo e elas vão se refletindo também no seu estado, no estado desse corpo, desse organismo. E o estado do organismo, de uma certa forma, também determina o que pode acontecer com aquele corpo dentro daquele ciclo. Tá? Muito bem.
Então, não sei se tem dúvidas, né? Mas, enfim, é disso que nós estamos falando aqui. Né? Muito bem. Tá. Então, seguindo aqui, aí, ó, vai ter dois tipos que interessam para nós de loopings aqui, ó. Ok? Tá certo? Nós vamos ter dois, né? Dois tipos, né? De eventos, né? De situações, de configurações, de estruturas, né? Que vão interessar para a gente, ok? Eu não tenho uma historinha boa aqui, deixa eu ver. Mas, ó, de qualquer maneira, tem figurinhas aqui, ó, né? Uh, eu tenho uma ação, né? E ela é um reflexo, né? Naquele indicador que com o tempo leva uma nova ação e assim por diante, né? Deixa eu ver aqui. Não, ó, né? Eu tenho um estímulo, né? Ele impacta numa variável, num indicador, e isso aí, né? Vai levar a uma série de coisas que vão configurar um looping aqui. Beleza? Né? Olha lá, né? Esse aqui que eu tenho um estímulo que leva a uma resposta. Essa resposta é sobre aquele indicador, né? E aquela resposta vai viabilizar determinados estímulos que vão afetar, que não sei o quê, né? Então, repare, né? Você tem coisas aqui. Beleza. Aí, vai ter uma situação que, vamos pegar como exemplo aqui, vai, ó. Vamos imaginar, né? Vamos botar um verdinho aqui, um azulzinho diferente. Vai, azul não. Roxinho, vai, pronto. Ó, vamos imaginar que aqui, ó, é a quantidade de vírus existente no ambiente, tá? Então, quanto de vírus, qual a quantidade, qual a população de um certo vírus, né? E vamos pensar num vírus ruim, um vírus que o ser humano não é indiferente, vai, não é inócuo. Vamos pegar, é um vírus que infecta e adoece uma pessoa, não precisa matar, mas ele adoece, ok? Então, ó, aqui a quantidade de vírus, né? Aqui, ó, infecta pessoas, ok? Vamos pensar assim aqui, vai, ó, infecta pessoas, né? Esses vírus. E aqui, ó, vamos assumir que eu tenho um, um quadro de quantas pessoas infectadas, vai? Então, nesta situação, repare, ó, quando isto, ó, quando isso aqui aumenta a quantidade de vírus, aumenta a quantidade de infectados. Tá vendo? Quanto mais vírus tem, mais infecta, porque tem mais vírus para infectar, aumenta a quantidade de infecções, de pessoas infectadas. Aumenta um aumento nesse indicador, leva a uma intensificação nesse evento. Aumenta aqui, aumenta lá. Tá certo? Aí agora vamos imaginar, né? Quando, por outro lado, né? Aqui, ó, cadê? Aqui, ó. Quando desse lado aqui, ó, diminui, vamos fazer, não quero que fique confuso para o céu.
E quando desse lado aqui, né, ó, você tem uma diminuição, tem menos vírus. Então, vai infectar menos pessoas, vai diminuir aqui, ó. Oh, caramba, cadê a caneta? Aqui. Ó. Então, ó a estrutura que eu tenho aqui, ó. Quando aqui aumenta, o efeito aumenta. Quando aqui diminui, o efeito diminui, ó. Então, se isso aqui, ó, vai para cima, aqui vai para cima também. Se isso aqui, nessa grandeza, diminui, né, vai para baixo, aqui vai para baixo também. Ou seja, ó, vai na mesma direção. Ok? Então, se isso aqui está aumentando, isso aqui vai aumentar. Isso aqui está diminuindo, vai diminuir. Então, imagine que, ó, imagine que só tem isso aqui para ser considerado. Então, conforme vai aumentando o vírus, aumenta o número de infecção, que aumenta o número de vírus, que aumenta o número de pessoas, ó, só cresce. É um crescimento progressivo. E se você for olhar bem, exponencial. Por outro lado, se isso aqui tende a diminuir, diminui aqui, aí tem menos gente para infectada, vai diminuir no vírus, que diminui, que diminui, que diminui. Tende ao colapso para o outro lado. Né? Quando só cresce, tende a uma explosão na quantidade, nos valores, né? E quando diminui, tende a um colapso, um valor, né? Entendeu? Então, esse tipo, né, aqui, quando ó, o cara do lado de cá aumenta, o DK aumenta. Quando o cara DK diminui, o DK diminui, a gente fala que há uma dinâmica, ok? Ó, dinâmica de reforço. Ok? Há uma dinâmica de reforço. O que cresce tende a crescer cada vez mais. E o que cai tende a cair cada vez mais. Então, ó, o crescimento de hoje reforça o crescimento de amanhã. Por quê? Porque eu cresci aqui, aí vai impactar para cima aqui, que vai levar a crescer mais aqui. Que vai levar a aumentar aqui, que vai crescer. Ou seja, ó, eu tenho um reforço naquela direção que eu estou indo. Está crescendo e vai crescendo cada vez mais. Se aqui diminui, então aqui a diminuição aqui vai levar a diminuição aqui lá na frente, que vai levar a diminuição daqui, cada vez diminui mais. Eu reforço a tendência de queda. Então, o que está subindo, sobe mais. O que está descendo, desce mais. Então, é uma dinâmica de reforço, né? Da tendência, né? Reforço do quê? Da tendência, né? Da direção, ok? Então, é um reforço da tendência daquele movimento. Né? Tá indo, né? Tendência, né? Tá certo? Então, esse é um looping de feedback de reforço. Ok? Também chamado de looping de feedback positivo. Mas entenda, não é positivo de joinha. Tá? Um loop de feedback desses não é necessariamente nem bom nem ruim. Vai ter loopings desse que são desejáveis, né? E vai ter outros que são indesejáveis. Ok? Então, imagine, ó, eu tenho aqui, ó, uma certa quantidade de dinheiro, aí eu invisto, aquilo me dá um rendimento que aumenta o dinheiro que eu tenho, que eu consigo aplicar mais, que eu consigo render mais, ó. Então, isso aí seria uma dinâmica de crescimento. Quanto mais, melhor aí. Tá certo? Quanto mais, melhor. Tá certo? Agora, pode ser o contrário. Em vez de eu ter dinheiro para
para aplicar, eu tenho dinheiro para pagar, eu tenho dívida, e dívida tem juros, entendeu? E aí a tendência, né, é explodir a dívida. Aí já não gosto tanto, né? Se eu entrar numa dinâmica dessa, aqui é o meu peso, né? E aí o meu peso aumentou, eu tenho mais fome, como mais, o peso aumenta, entendeu? Ou eu vou ficando cada vez mais pesado. Isso é ruim. Ah, não tenho peso e eu emagreço, eu como menos, então eu emagreço mais, eu tenho menos fome, e aí eu emagreço mais. Então, também, ó, é uma dinâmica de reforço. No primeiro caso, eu tenho fome, como bastante. Aí, porque eu comi bastante, eu tenho mais fome depois, porque eu, sei lá, estômago dilatou, sei lá. Doutor Não, aí tem que ver, né? Beleza. E aí o peso está crescendo, o indicador ali, né? A massa corporal está crescendo. E quanto mais cresce, né? Mais eu como e mais eu cresço. É uma dinâmica de reforço, né? Aumentando, né, a intensidade. E tem também, eu tô magro, como menos, né? Então tô baixo, como menos, aí eu fico mais baixo ainda, como cada vez menos, ó. Eu tô mirrando. As duas situações, né? Uma, eu tô crescendo, né? O indicador tá indo, tá aumentando, e cada vez que ele aumenta, a tendência é ele aumentar mais, né? É um reforço no aumento. E na outra, é um reforço na diminuição. Num caso, eu vou ficar super obeso, no outro, eu vou ficar raquítico. Né? Nenhuma delas me interessa. Por quê? Porque esse tipo de looping de feedback de reforço pode ser, assim, extremamente negativo, extremamente, assim, indesejado, nocivo. Tá? Então, o que eu estou falando para vocês, resumindo, ó, eu tenho situações, né, nas coisas que me interessam, né, naqueles sistemas que eu estou lidando, né, onde eu posso encontrar uma dinâmica de feedback, de reforço. Aquela estrutura, na forma como ela é organizada, naqueles componentes que eu estou considerando e suas ligações, me leva, né, aquela estrutura me impõe uma dinâmica de feedback, de reforço. O que está subindo tende a subir cada vez mais, o que está diminuindo tende a diminuir cada vez mais. Isso, então, vai levar na linguagem popular, né, vai levar a coisas que a gente costuma chamar, né, de ciclo, né, ou círculo, né, melhor, acho que é o termo mais comum, né, círculo vicioso, né, quando você entra numa espiral que te leva, você está ruim e vai ficando cada vez pior, tá certo? Então, é um círculo vicioso, ok? Quanto mais eu durmo, mais eu quero dormir. Quanto mais eu bebo, mais eu quero beber. Quanto mais eu fumo, mais eu quero fumar. Quanto mais eu injeto, mais eu quero injetar. Quanto mais eu cheiro, mais eu quero cheirar. Ok? Vicioso, tá certo? Quanto mais eu jogo, mais. Tigrinho, né? Quanto mais eu jogo, mais eu quero jogar, né? E você vai se afundando, você acha que você vai ganhar alguma coisa ali, né? Então, o que está ruim fica cada vez pior, né? Ou seja, você reforça na direção indesejada, ok? A dívida aumenta. Você está endividado, porque a dívida aumenta, você pagou atrasado, aumentou o juro aumentou a dívida, e você vai só piorando. Isso é um círculo vicioso, que a gente chama, tá? Então, é uma dinâmica que a gente entra, né? E ela é totalmente indesejada, e é aquilo que você vai se arrastando para o precipício, né? Algum tipo de precipício aí. Então, uma dinâmica de reforço que nem essa,
às vezes ela vai levar aquilo que o pessoal chama de um círculo vicioso, e quando é alguma coisa que aquele reforço me interessa, né? É o tal do círculo virtuoso, né? Então, uh, quanto mais eu sei, mais eu quero aprender, e quanto mais eu aprendo, mais eu sei, entendeu? Círculo virtuoso. Quanto mais eu faço exercícios, mais melhora a minha condição, e aí eu tenho mais disposição para fazer exercício, e assim vai, entendeu? Círculo virtuoso. Quanto mais dinheiro eu ganho, mais eu tenho como aplicar, como investir, e aí eu ganho mais, entendeu? Então, ó, nesse caso, o reforço, né, ele me leva para algo que eu quero, né, e que, né, em geral, é considerado bom para mim. Esse é o virtuoso, de virtude, né? Quando eu estou numa dinâmica de reforço que me leva para um lado que não é bom para mim, seria o vicioso, ok? Então, apesar, né, disso aqui receber o nome, né, de uh, ciclo, né, de feedback positivo, cuidado, né, tá? Não leve. Eu vou fazer alguma questão em prova para você, você vai ter gente aí que vai errar, né, porque vai associar esse positivo como bom, tá? E não é. Tá? Então, por isso até que a gente, embora seja muito comum, né, a gente usar o feedback positivo, a gente prefere, em geral, feedback de reforço, tá? Porque o reforço, você pode estar reforçando o que é ruim, então não é bom isso, ou você pode estar reforçando o que já é bom, entendeu? O aumento de qualidade, né, permite que eu melhore ainda mais a qualidade. Então, uma dinâmica de reforço, né, dentro de uma ideia de círculo virtuoso, entendeu? Ó, imagine, eu tenho menos dinheiro, a economia tem menos dinheiro, então aumenta a pobreza. A pobreza não estimula consumo, então diminui a atividade econômica, que aumenta a pobreza. Então tá diminuindo, né? Diminui de um lado, diminui do outro, tá só piorando. Então, é uma dinâmica de reforço, né? Reforço na queda, reforço na diminuição. E aí, nesse caso, é um círculo vicioso, né? Então, entenda, ó, o círculo virtuoso é quando uma coisa aumenta, a outra aumenta, e isso é bom para mim, ou quando uma coisa diminui e a outra diminui, e isso é bom para mim. Não interessa, então, se está aumentando ou diminuindo. Interessa que o resultado é bom para o interessado. Então, é virtuoso. Não importa se está aumentando ou está diminuindo. Interessa que aquela tendência, cada vez que, a cada passagem do ciclo, o novo resultado é cada vez melhor para mim. Tá? Agora, imagina, por exemplo, aqui tá um negócio de pagamento, ali está um negócio de dívida. E aí, eu consigo ir diminuindo o valor da dívida, entendeu? Quanto mais eu diminuo, melhor é para mim. Uma coisa assim, tá? Agora, quando eu estou numa dinâmica, quando aumenta para pior, ou quando diminui para pior, eu estou no círculo virtuoso. Vicioso. Vicioso. Tá? Tá certo? Então, eu posso ter um ciclo que reforça o aumento vicioso, posso ter um ciclo que reforça o aumento virtuoso, posso ter um ciclo que reforça a diminuição, né? Virtuoso, depende do que está diminuindo, então. E é um círculo que reforça a queda, né? A diminuição virtuoso, né? Tá? Então, não é se está aumentando ou diminuindo, né? Para ser virtuoso ou vicioso. Se essa diminuição é boa no geral ou é ruim, tá? Muito bem. É, então, é, você tem uma situação, tá? Então, vamos imaginar aqui, ó, a sua, vamos imaginar a sua motivação para estudar, ok?
E aí, a sua motivação está baixa, você fez uma prova, foi mal, diminui a sua. Então, ó, baixa aqui, nota baixa. Diminui aqui, aí a próxima prova vai, a tendência aqui ser mais baixa, ser baixa também, conforme cai aqui, ou seja, você está numa uma dinâmica de queda, né? Cai a motivação, cai o resultado, aí o resultado leva uma queda da motivação, aí a motivação em baixa leva uma queda do resultado e assim por diante. É um círculo vicioso, porque está piorando, está caindo e está caindo para pior, tá certo? Tá aumentando. Eu tenho uma motivação, faço a prova, vou bem, né? Porra, melhora a motivação, aí eu tô mais motivado, então consigo estudar, prestar mais atenção na aula, a próxima avaliação vou melhor, ó. Aí eu aumenta aqui, aumenta lá. Entendeu? Então, quando aqui cai. Quando aqui aumenta. É um círculo de reforço, uma dinâmica de reforço, né? Muito bem. É, dúvidas sobre o círculo ou looping de reforço, porque eu vou falar depois do outro. Vamos olhar aqui se alguém tem alguma dúvida. Eu vou aguardar aqui, vou contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ninguém tem dúvida, né? Todo mundo entende tudo. Aí agora, vamos imaginar agora uma outra situação, ok? Deixa eu dar bom, vou dar outro exemplo, né? Vamos imaginar aqui, ó, né? Uma outra situação, tá? Eu tenho, né? Um indicador aqui, né? Uma variável, né? Que reflete um estado, né? Eu tenho aqui um evento, um estímulo, né? Uma ação, tá certo? O evento estimula, afeta o indicador afeta aqui, tá certo? E aí, o que que acontece? Ó, eu tenho uma situação agora, vamos imaginar ó, que eu. O que que eu posso pôr aqui? Vai? Uma situação de, que tem um mínimo de atualidade, hein? Eu tenho um mínimo de atualidade aqui, hein? Vamos imaginar, né? Que um, eu tenho uma situação, ó. Vamos imaginar, vamos pegar um exemplo clássico aqui, hein? Tá? Vamos pegar um exemplo clássico, tá? Ó, eu tenho aqui, cadê? Ó, eu tenho aqui a temperatura corporal. Seria um bom exemplo esse, será? Ou, uh, hum, vai, vamos imaginar, vai, tá? Aí, eu tenho uma certa temperatura, né? E aí aqui, né, vai ter uma temperatura ambiente, tá? Vamos imaginar. Eita, certo? Aí, o que que acontece? O seu corpo, ele tem um negócio nele, eu já comentei, acho que em alguma aula, que ele tem um tipo de um termostato no nosso corpo, tá? E aí, eu tenho um sistema regulatório interno. E aí, o que que ele faz, né? Quando, uh, quando aumenta aqui, ó, quando aumenta aqui, né? Ele vai.
independente da temperatura aqui, não vai dar muito certo isso aqui, hein? Ó, aumenta aqui, vai. Né? A tendência aqui é aumentar, né? Se aumentar aqui, eu tendo a aumentar aqui. Mas esse sistema regulatório, o que ele faz? Ele faz o corpo suar, transpirar, tá certo? Então, esse coisa, o que ele faz? Ele gera um efeito na direção contrária. Você começa a transpirar, e aí aqui começa, a hora que você transpira, a temperatura que era aumentou, você transpira mais, então o seu corpo não cresce. A temperatura, a temperatura do ambiente aumenta, a temperatura do seu corpo não aumenta. Tá certo? Se a temperatura aqui cai, esse sistema regulatório vai chegar uma hora que ele vai fazer o seu corpo tremer. E ao tremer, a tendência é aumentar a temperatura do corpo. Entendeu? Então não é que nem lagarto, cobra, que a gente é sangue frio, né? E a gente precisa que a temperatura ambiente, a gente é totalmente sensível à temperatura ambiente. Não. A gente tem um mecanismo compensatório interno, né? O ser humano tem, né, no seu corpo, um mecanismo compensatório interno. Então, ó, conforme aumenta a temperatura ambiente, você passa a transpirar mais e isso força o seu corpo, em vez de aumentar a temperatura dele, não aumenta tanto que nem aumentou aqui, ela mantém uma certa estabilidade. Quando a temperatura aqui vai para baixo, né, você treme, o seu corpo começa tremendo, começa esfriando, mas daí começa, com a tremedeira ele aumenta. Entendeu? Ó, na hora que aumentou aqui ambiente, seu corpo aumentou um pouquinho, mas daí já ele começa a suar, a transpirar, e a temperatura começa a baixar daquele pico que ela estava para voltar a uma certa normalidade. Então aumentou aqui, mas o mecanismo vai fazer isso aqui baixar, né? Imagina, aumentou, seu corpo aumentou um pouquinho no primeiro momento. Mas a hora que o corpo começa esse sistema a funcionar, ele traz de volta, ele vai fazer aquela temperatura, estava com 37,5, ela começa a voltar para 36,4, 36,8. Aí esfriou para caramba, a temperatura aqui esfriou. O que acontece? No primeiro momento, seu corpo esfria também, esfria um pouquinho. Mas aí esse sistema entra em ação e ele começa a fazer a temperatura aumentar. Repare, ó, aqui quando aqui aumenta, esse sistema faz isso aqui baixar. Quando aqui baixa, faz aqui aumentar. É diferente do outro. Aqui, quando um cara cresce numa direção, o outro vai na outra. Um vai numa direção, outro vai na outra. Então, isso daqui é chamado, né, de dinâmica de feedback de equilíbrio. Ok? Tá certo? Imagine agora, ó, vamos pensar, ó. Então, por quê? Porque aqui você acaba gerando, ficando em torno de um certo valor padrão. Você até oscila um pouquinho, mas você fica em torno de um certo padrão, né? Temperatura do corpo, 36 uns quebradinhos lá. Então, você até oscila. Por quê? Porque no primeiro momento, um certo aumento de temperatura faz seu corpo aumentar, aquecer, né? Uma certa queda mais brusca de temperatura, seu corpo também fica mais frio. Mas, passado um tempinho suficiente, ele vai equilibrar por causa da ação desse mecanismo, né? Então, é diferente daqui, ó. Ó, nesse de cima que eu falei, ó, quando aqui aumenta, aqui aumenta. Quando aqui cai. Ou seja, os dois vão na mesma direção. Aqui não, né? Um vai para um lado, outro vai para o outro. Então, aqui é uma dinâmica de equilíbrio. Tá certo? Ó? E ela é típica, né? Ó, cadê aqui? Ó, ela é típica, então, do organismo, ó, né? Tá certo? Ó? A temperatura, né? Tá alta, começa a suar, a temperatura diminui, né? Até que você chega numa certa coisa, tá? Então você tem aqui, ó, glicose, ó, né? É glucose, né?
você tem um mecanismo no seu organismo, né, que quando uma coisa aumenta em termos disso aqui, a outra diminui e o corpo vai fazendo, conforme ele percebe que uma certa coisa está muito alta ou muito baixa, o efeito que ele causa é no sentido contrário e aquilo equilibra, né, traz aquilo para um certo valor de referência, né? Ó, aqui é a temperatura do corpo também, né? Tá certo? Ou aquele termostato interno, né? Compara com a temperatura de referência. Lógico que ele não tem um termômetro exatamente, mas ele tem um meio de fazer isso, né? E aí ele responde, né? Para diminuir a diferença. E como é que é essa resposta? Se tá maior do que eu preciso, eu transpiro, né? E a temperatura cai. Então estava alto, né? E isso aqui vai fazer cair, vai para o outro lado. Se estava baixo, faz tremer, né? E aí, então, o tremer faz aumentar a temperatura que estava baixa, né? Olha lá, né? Um outro exemplo da mesma coisa, não? Tá certo? Então, você tem, olha lá, né? Então, o corpo da gente, ó, os organismos, né? Vivos, de uma maneira geral, né? Eles vão fazer com que a gente tenha, né? Uma certa tendência ao equilíbrio, embora não seja o caso aqui, tá? Olha lá, né? É o que eu mostrei lá atrás, né? Olha lá, de novo, o controle da temperatura, tá certo? Olha lá, a glucose de novo, né? Então, o organismo vivo ele faz isso. Alguma coisa está tendendo para cima, ele dispara a partir de um certo ponto um mecanismo que força aquilo a vir na direção contrária, para buscar uma certa estabilidade. Se tem uma coisa que está muito baixa, ele dispara um mecanismo que força aquilo ir para cima, né? Na direção do contrário que estava indo. Então, esse é um loop de feedback de equilíbrio, ou loop de feedback negativo, tá certo? Negativo. Aí, ó, vamos imaginar isso aqui agora, ó, para dar um pega aí na coisa, né? Ó, imagine que eu tenho quantidade de pais, quantidade de filhos, né? Pais geram filhos. Pais aqui parents, né? O pai e a mãe, né? Os genitores, né? Vamos imaginar assim. Genitores dão à luz crianças, né? Filhos. Então, quanto mais esses caras aqui, né? Geram, né? Procriam, mais desse eu tenho. Aumentou a atividade aqui, aumenta o resultado aqui. Aí esses caras aqui crescendo vão ser novos pais. Então, ó, quanto mais esses caras procriam, mais procriadores eu tendo a ter. Quanto menos esses caras procriam, menos procriadores eu vou ter. Então, ó, a atividade aqui, se ela cresce, o resultado aqui cresce. E porque esse cresceu, esse cresce também. Ou quanto menos aqui, menos desse. E quanto menos daqui, menos desse eu vou ter, menos desse eu vou ter. Ou seja, quando aqui diminui, aqui diminui. Quando aqui aumenta, aqui aumenta. Pergunta: essa dinâmica é de crescimento ou de reforço? Alguém responda lá no Teams, vai, ó. Alguém escreva aqui. Essa dinâmica aqui, né? Opa, ó. Aumenta aqui, diminui aqui. É reforço ou é equilíbrio? Alguém vai lá, voluntário, escreva lá, vai para eu saber que tem alguém acordado. Vamos? Alguém fale. Essa dinâmica que está aqui, né? Ó, aumenta aqui, aumenta aqui. Se tem mais genitores, tenho, né? Procriando, tenho mais filhos. E com o passar do tempo se tornarão genitores, né? Então, quanto maior a atividade aqui,
maior crescimento aqui. Quanto menor a atividade aqui, menor o crescimento aqui. E um menor crescimento aqui leva a uma menor atividade aqui, que leva a um menor crescimento. Uma maior atividade aqui leva a um grande crescimento aqui, um maior crescimento aqui, que aumenta, né? Que tem mais gente para procriar aqui, que aumenta aqui. Pergunta: essa dinâmica é reforço ou equilíbrio? Alguém, pelo amor de Deus, responda para eu saber que eu não estou falando para as paredes ou só por um, um espectador aleatório do YouTube, vai? Essa dinâmica é de crescimento ou é de reforço ou é de equilíbrio? Não, é de reforço. Aumenta de um lado, aumenta do outro. Diminui de um lado, diminui do outro. Ó, de novo, ó. Aqui, ó. Quando tem mais atividade aqui, mais procriação, mais filhos. Que, com o passar do tempo, vão se tornar procriadores também, porque ele vai crescer, vai entrar numa idade fértil. Aí tem mais gente aqui para procriar. Então, aumenta aqui, atividade aqui, aumenta aqui, com o tempo aumenta lá de novo. Então, um aumento, uma intensidade maior aqui, leva um aumento aqui, que no médio prazo leva um aumento aqui. Então, aumenta aqui, aumenta lá, aumenta aqui, aumenta, só aumenta. Se aqui diminui aqui, tem menos filhos, que vão ser menos procriadores, que vai ter menos filhos no geral, ó. Tendência de queda. Então, ó, vai cair nessa dinâmica aqui, ó. Ó. Quando aumenta aqui, aumenta lá. Quando diminui aqui, diminui lá. É um looping de reforço. Ok? Vamos pegar outro aqui, então. Vamos ver se eu consigo acordar alguém aqui, ó. Vamos ver. Eu tenho algum bom aqui. Não. Vou pegar um. Ó, tá vendo? Quanto mais gente tem, a tendência, crescimento vegetativo, né? Mais nascimentos, mais nascimentos aumenta a população, tem mais gente para reproduzir, ó. É de um looping de reforço. Ok? Agora, ó, então, se eu estou considerando ó, o indicador população e o estímulo crescimento, nascimentos, só considerando esses dois, eu tenho um looping de reforço. Aumenta a população, aumenta o nascimento. Aumenta o nascimento, aumenta a população. Agora, se a população, né, diminui o nascimento, diminui a população, que diminui, então se tem menos gente aqui, vai ter menos nascimento, porque é menos gente reproduzindo, e menos nascimento no médio prazo vai ter menos gente reproduzindo e assim por diante. Então, quando um aumenta, o outro aumenta. Quando um diminui, o outro diminui. Então é na mesma direção. Reforço. Ok? Agora vamos imaginar que eu estou considerando a população e um outro fator, a mortalidade, né? Então, repare, quanto mais gente tem, ó, população alta, tem mais gente para morrer. Pensa, a população, né? Ela vai ter gente nas várias faixas etárias, né? E ela tendo bastante gente, ela vai ter uma certa quantidade de pessoas numa faixa de mortalidade maior, pessoas mais idosas, uma idade de risco maior. Então, vai aumentar a morte. Morre mais gente, a população tende a diminuir. Ó. Quanto mais aumenta o índice de mortes, diminui o índice de população. Ó. Aqui, ó, quando esse é grande, esse aumenta, e assim por diante. Aqui é reforço. Aqui é o contrário. O crescimento de uma coisa leva, né, a diminuição ali da outra, né? Então, aqui é um looping de equilíbrio, tá certo? Um looping de equilíbrio, tá? Então,
Vamos ver aqui, ó, né? Ó, um exemplo fácil aqui, ó, quer ver? Aqui, imagine, isso aqui é exemplo de americano, né? Ó. Deer é um cervo, né? Um tipo de um veado, né? Um animal silvestre lá. E aí, o que que acontece, né? Eu tenho uma certa população grande de cervos numa região por onde passa uma estrada. Então, o que que vai acontecer? Tem muito cervo, a tendência é ter um número maior de animais atropelados pelos veículos na estrada, porque tem mais bicho. O aumento daqueles animais, inclusive, vai forçar que muitos deles se desloquem mais e acaba cruzando a estrada. Então, aumentou o número desses caras aqui, a tendência é aumentar as colisões. E a colisão mata o bicho. Então, aumentou aqui, né? Quanto mais aumenta aqui, ó, o aumento disso aqui vai levar a uma diminuição desse. Entendeu? Então, isso aqui é uma dinâmica de equilíbrio. Porque entenda que aqui é mortalidade, ó, né? Isso aqui é um dos componentes da mortalidade. É lógico que não é todo animal que vai morrer atropelado, né? Mas quanto mais atropelamentos eu tiver, e aqui considerando que o atropelamento, né, incapacita o animal ou mata de uma vez mesmo, né? Se incapacitou, é só uma questão de tempo que ele vai morrer, porque não vai conseguir comer, vai ficar vítima de predador, etc. Mas o fato é, esse evento, né, esse estímulo, né, afeta isso. Quanto aumenta isso, diminui isso, o número desses animais. Isso aqui vai numa direção, isso aqui vai na outra, tá? Então, né? Então, é isso. Ó, é, aqui é um outro exemplo, ó, um ecossistema, né? Ó, eu tenho raposas e tenho coelhos, né? Um aumento na população de raposas causa uma diminuição na população de coelhos. Uma diminuição na população de coelhos, né, tende a diminuir a de raposas. Por quê? Porque a raposa vai morrer de fome, vai ter menos coisa para comer. Uma diminuição na população de raposa causa aumento, o predador diminuiu, aumenta a população da presa. Aumentou a população da presa, estimula a população de predador, porque eles vão ter, entendeu? Então, você acaba tendo um equilíbrio no médio prazo, porque tem hora que tem mais coelho e os coelhos aumentam mais porque tem menos raposa, mas quando ele aumentar até um certo ponto, a população da raposa começa a aumentar. Aí a dos coelhos começa a diminuir. Então, repare, ao longo do tempo, se você olhar isso numa escala de tempo suficiente, você vai ver que você vai ter uma oscilação, mas vai ficar em torno de um certo valor de equilíbrio. Ó, o que eu estou falando é isso, ó, o da raposa, vai acontecer isso aqui. Se você deixar, né, passar a coisa tempo suficiente, né? Vai acontecer isso aqui. Ó, tá aqui, né? Ó, é, tem hora que a população da raposa está alta, a do coelho vai diminuir. Só que a do coelho diminuiu muito, a população da raposa diminui também, porque tem menos animal para comer. Aí ela diminui, a população do coelho aumenta, né? Aí, ó, vai ficar fazendo isso aqui, ó. Vai ter hora, entendeu? Não vai ficar certinho, equilibrado, mas ela vai girar em torno, ela vai oscilar em torno de um certo valor de referência. Nunca vai explodir. Porque a hora que tiver coelho demais, vai ter um gatilho natural ali que a população de raposa vai aumentar. Por quê? Porque elas estão vivendo melhor, estão comendo mais, estão se alimentando melhor, porque tem mais coelho para ser comido. Aí diminui a população do coelho, aumenta a da raposa. Mas a hora que a população da raposa aumentar muito, a do coelho vai diminuir muito. Aí vai ter menos reprodução dos coelhos. Aí as raposas vão morrer de fome. Aí vai diminuir a população da raposa. Então, entenda que é um ciclo, né? Que você vai tendo. Por isso que é um feedback de equilíbrio, né? Isso aqui é uma manifestação de equilíbrio, ó. Você oscila em torno de um certo valor de referência. Ok? Muito bem. Aí, ó, deixa eu ver aqui onde é que eu estava. Né? Olha lá, né? Aqui de novo, ó.
o número de indivíduos, ó, a morte, ela diminui aqui, os nascimentos aumentam. Mais gente, mais nascimento, mais gente, né? Aqui, aumenta a morte, diminui gente, né? Aumenta a morte, diminui gente. Isso aqui cresce. Se esse valor aumenta, esse aqui vai para cima, ó, esse valor tende a aumentar, esse valor tende a diminuir, né? Certo? Então é assim que funciona, tá? Isso aqui já viu, né? Ó, e aí, ó, o que vai acontecendo aqui é uma dinâmica também de equilíbrio, né? Porque vai acontecendo lá, né? Olha lá, aqui um outro desenho, né? Aqui é um looping de reforço, né? Onde o indicador é a natalidade, e aqui é um looping com tendência de equilíbrio, porque o indicador aqui é mortalidade, ok? Certo? Olha lá, né? Aqui mesma coisa, né? Tá. Aí, ó, você vai... ó, aí voltando... aqui, né? Ó, deixa eu ver se esse aqui o tamanho é bom. Deixa eu ver o outro é melhor. Ó, tá vendo aqui? Aqui, ó. Aqui tá a temperatura aumenta. Aqui, ó, o gelo, a camada de gelo no Ártico, aqui ele está usando o Ártico, mas vale para a Antártica também, ela derrete, porque aumentou aqui, aumenta a quantidade de degelo aqui. Essa água que está aqui, ó, ok? Ela vai para onde? Ela vai para o oceano, né? E entenda, ó, o gelo sendo branco, o gelo, a camada de gelo sendo branco, ela reflete mais a radiação solar. Ela reflete, bate ali e volta. Isso tem a ver com essa característica do branco do gelo, característica física do gelo. Então, uma parte da radiação que chega, né, que é energia, volta refletida pelo gelo. Agora, a hora que esse gelo derreteu, ele vai virar água. E a água já não tem a mesma capacidade reflexiva que o gelo tem. Então, aumenta a quantidade de radiação que fica na Terra, que contribui para aumentar a temperatura, que contribui para aumentar o degelo, que faz virar mais água, menos gelo, menos reflexo, então daí mais temperatura. Ó. Então tá vendo que esse ciclo aqui, ó, né? Ele vai fazer com que, porque tá quente, vai ficar mais quente, porque tá degelando, vai degelar mais. Há um reforço aqui. Porque o efeito do degelo aqui agrava a coisa que causa mais degelo. Quanto mais degelo, mais a tendência de alta da temperatura, que vai levar a mais degelo. Entendeu? Então é um looping de reforço aqui. Tá certo? Então você vai, ó, tá vendo? Ó, aqui tá falando a mesma coisa, ó, né? Gelo polar, né? O que que acontece, né? Esse gelo ele tem uma capacidade de refletir, né? Tá certo? Quanto mais ele reflete, menos calor é absorvido, né? Mas como ele tá diminuindo a qualidade, a quantidade de gelo, né? Da superfície de gelo, na verdade, né? Que interessa a superfície. A superfície coberta de gelo está diminuindo por causa do aquecimento. Essa capacidade de reflexão diminui, então o efeito do aumento da temperatura se intensifica e o degelo aumenta. Aumenta a temperatura, aumenta o degelo. Quanto mais aumenta o degelo, mais intenso é o efeito do solar, né, do calor. Okay? Então,
Então, você tem aí modelos em cima disso, tá? E aí, isso vai levar você a poder construir modelos bastante complexos, né? Isso aqui ficou horrível, né? Devia ter feito isso de outro jeito, né? Mas você passa a ter, né? Uma série de comportamentos que você pode ver. Ó, um loop de reforço aqui, ó, né? Ó, quanto melhor o funcionário manda bem, mais o chefe dele dá apoio, incentiva, elogia, sei lá, dá aumento, é um looping de reforço, né? Nesse caso aqui, virtuoso. Quanto pior vai o funcionário, mais reclamação, mais enrabada ele toma do chefe, mais ele tende a ir pior, porque abala a moral dele, e aí ele vai piorando. É vicioso, é um loop de reforço. Quem está bem tende a ficar melhor, quem está mal tende a ficar pior, né? Então, ó, o cara que está bem, ó, ele estava aqui, ó, e conforme vai passando o tempo, ó, ele vai melhorando, ó. O nível de desempenho dele vai subindo nessa escalinha. Por quê? Estou bem, estou incentivado, sou estimulado, fico melhor ainda. Ó. E o cara que está mal, ele manda mal, ele não faz as coisas no prazo, entrega cheio de erros, supervisor, né? Não dá um incentivo para ele, reclama, né? Cobra, né? Ele cai a moral. Então, ó, ele estava aqui, ó, e a tendência ó, o que está ruim tende a piorar. Né? Isso é uma. Então, isso é o que acontece no reforço. Ó. O que está bem melhora e o que está mal piora. Entendeu? Você estava numa situação boa e por causa disso você tende a ficar cada vez melhor. Ou você está numa situação ruim, você tende a ficar cada vez pior. Entendeu? Esse é o feedback de reforço, ok? Ó, bom, vamos pegar um mais legalzinho aqui, ó. Quer ver? Ó, esse aqui, ó. Área de software, ó. Eu tenho uma certa confiança no meu software que eu estou desenvolvendo. Quanto mais eu aumento o teste, eu aumento a utilização de testes, as práticas de avaliação de teste, aumenta a minha confiança. Por quê? Porque eu vou descobrindo o erro e vou consertando. Então, aumenta a minha confiança. Ó, esse erro, eu já estou resolvendo o erro. Aumenta a minha confiança, aumenta o teste. Ó. Quanto menos eu testo, menor a confiança, menos eu vou testar porque eu não confio, entendeu? É uma dinâmica aqui de reforço também. É lógico que tinha que ser, né? Tem que tomar cuidado com isso, né? E aqui o que é? Olha lá, aumenta a população, a tendência da população, aí por outros fatores também, aumentar a pobreza, que tende a levar ao aumento da população, por quê? Porque o pessoal, historicamente, com escolaridade mais baixa, né, com níveis mais pobres, na verdade, né, tende a ter escolaridade mais baixa, e aí vai se procriar mais, vai aumentar a população, ou a quantidade de gente para dividir aquela mesma riqueza aumentou, então o pessoal é mais pobre, uma dinâmica de empobrecimento, né, que está ruim fica pior, né? Ou seja, você tende a intensificar os efeitos, tá? Reforço intensifica, equilíbrio atenua, né? Equilibra, né? Ok? Muito bem. Então, você tem uma série deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui, né? Nos feedbacks de reforço, né? Positivos, você tende a ter esses dois tipos aqui, ó, né? O crescimento ou declínio exponencial, né? O que está ruim vai ficando, o que está crescendo vai crescendo cada vez mais, o que está caindo vai caindo cada vez mais, e no equilíbrio você tende, né, a chegar num certo nível, né, um certo valor de referência, e aí você fica, né, oscilando em torno dele, né? Se você está muito longe dele, no equilíbrio você vai ter uma fase de aproximação, mas uma hora que você está suficientemente perto, você fica oscilando, né, em torno dele, para cima e para baixo, para cima e para baixo.
conforme as correções vão acontecendo, tá? Então, isso aí é uma coisa interessante para você entender. A gente constrói modelos muito complexos em cima disso, né? Você tem ferramentas de simulação que permitem você construir modelos super detalhados, né? Para você simular o comportamento, né? É claro que, pegue, por exemplo, aqui, ó, né? Ó, isso aqui está meio, né? Tá meio simplista. Por quê? Porque a população, isso aqui, ela só está vendo o crescimento vegetativo. Né? Quantos nascimentos, quantas mortes. Ou seja, esse crescimento aqui, ele só leva em conta, né, a fabricação de novos habitantes, né, naturalmente, ou seja, o nascimento, né, e a morte. Mas uma população não cresce só por causa disso, né? Então, um modelo que leva em conta só isso, ele está ignorando, por exemplo, que tem gente que emigra daquele lugar, né? Ou seja, a gente que é daquela população e não e sai dali. Então, aquela população diminuiu não porque aquela pessoa morreu, mas porque ela se mudou. Então, uma parte, por exemplo, do crescimento da população do Brasil é explicado por quantos brasileiros, né, quantas pessoas nascem aqui dentro todo ano, menos quantas pessoas morrem aqui dentro todo ano, né? Então, é a população que eu tinha ano passado, mais quantas pessoas nasceram esse ano, menos quantas pessoas morreu esse ano, né? Isso vai dar a nova população. Mas a população do Brasil não depende só disso. Quantas pessoas do Brasil saíram do Brasil e foram morar fora? Então, isso ajuda a diminuir a população. Quantas pessoas de fora. Então, é o emigrante, saiu daqui e foi para fora. Quantas pessoas lá de fora vieram para morar no Brasil? Então, quantos, sei lá, haitiano mudou para cá? Quantos venezuelanos mudou para cá? Quantos italianos mudou para cá? Essas pessoas, né, aumentam a população aqui, né? Por quê? Porque eles vieram de fora para dentro. Então, um modelo que só considera nascimentos e mortes, ele representa uma parte do crescimento, mas ele está deixando de fora outras variáveis que também poderiam ser consideradas e que iam dar um quadro mais completo, mais preciso. Né? Tá? Então, você tem esses ciclos, você, conforme as variáveis que está considerando, você vai ter e os efeitos, né? E os estímulos, você vai poder enxergar relações diretas ou inversas, né? E se é direta, é reforço, se é inversa, é equilíbrio. Mas agora, você precisa ver se está considerando tudo, né? Que mereceria ser considerado, né? Então, daí você vai gerando modelos cada vez mais complexos, com cada vez mais componentes, né? E aí o resultado final da simulação com um modelo mais completo tende a ser mais próximo do comportamento daquela coisa no mundo real do que um modelo mais simples que descarta um monte de coisa. Ok? Muito bem. Então, essa área toda aqui, né? Ela costuma receber o nome de dinâmica de sistemas, ela é uma área de engenharia importantíssima, tá? Temos softwares aí bastante, né? Inclusive grátis, Gensim, por exemplo, é um software de simulação, né? Tem o Stella, tem os outros pagos também, né? E quando você aprende a modelar isso, né? Nas várias áreas de atuação, né? Dos diversos tipos de dinâmica que você pode estar interessado, você consegue fazer simulações e projeções muito mais interessantes e precisas, ok? Muito bem. Então é isso. Já está na hora, né? Vamos fazer uma chamadinha, né? Tá aqui. Baixar lista de presença. Já foi. Ok? Vou fechar aqui, né? Vou parar a compartilhar, né? E vou parar a gravação. Ó. Parou a gravação agora, hein? Tá? Então já era, hein? Tchau. Aí, ó, 4h40.